Linha de Frente. Olá, eu sou a Elaine Keller e agradecendo a sua audiência, estamos começando mais uma edição do Linha de Frente aqui na rede Jovem Pan News. Hoje eu estou aqui na mesa com a Cris Tarricone, que está conosco pela primeira vez, doutora Marcele, também pela primeira vez conosco aqui na mesa, o Rica e o Mano, que já são pratas da casa, para discutir um tema muito importante e que tem tomado aí o noticiário nos últimos dias, que é a questão da uberização. A tecnologia vem mudando as formas de produção e as relações de trabalho. Em junho desse ano, o Instituto McKinsey concluiu que a inteligência artificial aumentou a produtividade na ordem de 15 a 40% em comparação com as gerações passadas. As máquinas estão substituindo o trabalho humano em várias atividades, como, por exemplo, call center, lojas que já operam sem nenhum funcionário, bancos e até fast food. A uberização do trabalho é um novo modelo criado a partir de plataformas digitais. Segundo o professor de Sociologia da Unicamp, Ricardo Antunes, a uberização é um processo no qual as relações de trabalho são individualizadas e invisibilizadas, assumindo a aparência de prestação de serviço. Esse ano, o governo Lula iniciou um grupo de trabalho para discutir a regulação do trabalho por plataformas digitais no país. A questão agora é: a tecnologia vai aumentar a diferença entre empresários e trabalhadores, fazendo com que a produtividade, a lucratividade, o desemprego, o subemprego e a informalidade cresçam? É isso que eu vou perguntar agora para essa mesa. Então não sai daí, porque hoje a gente vai falar de um tema bastante importante que está impactando a sociedade inteira, né? E a Cris, né, que trabalhou já há bastante tempo comigo na tecnologia, fez um trabalho belíssimo, agora escreveu um artigo falando justamente do impacto das tecnologias no mercado de trabalho, né? Então, a grande questão inicial que eu queria colocar para a mesa, né? E aí, Cris, se você quiser começar, inclusive, contando do teu trabalho, é justamente nessa seara, né? Ao mesmo tempo que a gente viu ali, né, do Instituto McKinsey, que a inteligência artificial, justamente pela capacidade computacional, justamente pela questão de você tornar tudo automatizado, ela cresce a produtividade de 15 a 40%, que é uma margem bastante grande, ela também cresce o desemprego, o subemprego, a informalidade, né? Porque o que a gente vê com a uberização é o quê? É o sujeito que não tem emprego e que muitas vezes vai procurar no Uber uma saída para gerar renda para sua família, né? Então eu queria ouvir um pouquinho vocês, especialistas, né? Marcele também é advogada especialista na área de trabalho, Rica é economista e Mano, que está aí no dia a dia, no jornalismo, acompanhando de perto todas essas notícias e essa movimentação. Mas eu vou começar pela Cris. Obrigada, Elaine. Eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer, Elaine, estar aqui com você e conhecer todos desta mesa. Eu acho que vai ser um assunto que envolve a todos, envolve a sociedade, envolve os trabalhadores e envolve também os empregadores. E é uma pauta aí bastante importante e atualizada e até uma questão assim de impacto na sociedade que nós precisamos resolver. Eu tenho uma carreira toda na área de tecnologia, desde a adolescência, eu sou uma apaixonada pela tecnologia, então, como vocês sabem, eu sou um pouco suspeita até para dizer, porque eu sou bastante positiva sobre o uso da tecnologia na sociedade. Eu acho que a tecnologia, ela vem para trazer inovação, para trazer progresso, mas com ela provoca impactos, sem dúvida alguma, ela provoca impactos principalmente no ambiente de negócios. Então, no momento que nós falamos de plataformas digitais, essas plataformas, elas vieram para ficar. Então, é extremamente importante que nós passemos a considerar a plataforma digital como um elemento da nossa economia. Ela chegou, mas ela não pode ser tratada essencialmente da mesma forma como os modelos tradicionais de negócio. E isso traz uma grande diferença. Então, sim, vai causar impacto? Vai trazer
Por exemplo, a tecnologia vai nos trazer aumento de possibilidades de trabalho. De possibilidade, então não de desemprego. Então, respondendo ali a primeira... Dentro da sua questão, né, quando você fala, vai trazer desemprego? Depende, né? Para aqueles que não... Claro, a tecnologia tem 2 vetores. Hoje, eu estou atuando com pesquisa em tecnologia de informação, eu faço isso desde 2010. Hoje eu estou numa empresa chamada ISG. E eu, recentemente, no mês passado, nós publicamos um estudo sobre o futuro do trabalho. Então, como é esse futuro do trabalho? O futuro do trabalho, ele é pautado na economia digital. Então, ele é basicamente digital, usa plataformas digitais, usa soluções que nós chamamos de soluções em nuvem, né? Não sei se toda a audiência sabe o que é isso, mas são serviços que são prestados desta forma. E usa também a mão de obra autônoma, né? Porque parte-se do princípio de que o serviço ou o trabalho ele é realizado em qualquer localidade e, portanto, com flexibilidade, com autonomia e com automação. Então, a tecnologia gera trabalho, ela gera empregos, ela gera uma massa e um número consistente de oportunidades de emprego. E, por outro lado, ela também retira trabalhadores das posições. Porque aqueles trabalhadores que não estiverem preparados ou que não tenham uma formação técnica em determinados assuntos ou temas, eles podem ter o seu trabalho operacional substituído por uma automação, por um robô, por exemplo. Como é o caso, por exemplo, das fábricas, né? Sim, e até das lojas, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda não tem nenhuma loja autônoma, mas nos Estados Unidos você já pega a loja onde você entra na loja, compra o produto, paga, sai e sem falar com ninguém. Tem alguns supermercados que têm a opção, né? Tem o caixa tradicional, mas já aqui tem no o Brasil, caixa né? automatizado Exatamente. aqui no Brasil já. Eu estive na loja da Amazon em Seattle, né? Que é uma das primeiras lojas da Amazon que são completamente... não tem nenhum trabalho humano ali, é tudo por câmera, então as câmeras ficam filmando aonde você vai colocar a mão. Você entra, quase todo mundo tem nos Estados Unidos uma conta da Amazon Prime. Aliás, como aqui no Brasil, o Mercado Livre, quase todo mundo tem uma conta. Sim. Então você entrando, ele já te identifica quem entrou ali. Você coloca lá rapidamente o seu nome, né? O seu CPF, diria assim. Entrou lá, passou seu cartão de crédito, acabou. Você vai pegando as coisas, coloca dentro de uma cestinha e não precisa passar. Você não precisa mais ter a leitura num check-out, no caixa. Não tem esse caixa mais rápido ou não. O caixa, você retirou o produto da gôndola, ele já sabe que você já computou. E a hora que você sai da loja, já sai a notinha e tudo mais. Claro, é o que a gente está comentando. A gente não vai conseguir brecar esse tipo de tecnologia, a gente nem deve brecar esse tipo de tecnologia. É claro que a gente vai ter que saber educar essa nova sociedade, né? Os nossos filhos, os nossos netos e muitos de nós também, a lidar com esse novo ambiente, onde nós vamos ter que ter outras capacidades, outras habilidades, para que a gente continue fazendo sentido, para que a gente continue trazendo valor para a sociedade. E, de fato, os mais pobres, as pessoas que têm menos estudo, elas acabam ficando um pouco para trás. Porque quem tem mais capacidade acaba usando, por exemplo, um chat GPT e acaba se tornando um superpoder. Mas isso é para quem utiliza. Quem não utiliza e nem sabe que existe essa tecnologia, acaba ficando para trás. Eu acho que nos próximos anos a gente vai lidar muito com essa discussão. Como que a gente vai capacitar todo mundo, não só as pessoas que têm mais conhecimento, mas também as que têm menos, a conseguir utilizar essas novas tecnologias para eles também terem mais produtividade e eles fazerem parte dessa nova economia que está surgindo. Ou seja, vai virar uma espécie de analfabetismo, né? Se você não souber utilizar as ferramentas... digital, né? A gente já fala sobre isso, né? E a grande discussão, eu acho, para o Brasil se preparar para essa situação é a educacional. Os resultados do PISA que saíram recentemente são, mais uma vez, um tapa na cara do cidadão brasileiro para dizer, acorda, vamos discutir a educação brasileira. Nós não podemos achar normal um sistema educacional onde no ensino básico nós gastamos 500 bilhões de reais por ano, ou seja, 2,2 bilhões de reais por dia útil, e o resultado final é que a cada 4 jovens, 3 não sabem o básico de matemática. Sim. O básico.
Então não são capazes de entender um juro composto. Então como que vai pensar a própria vida financeira e se estruturar e planejar a vida numa situação como essa? Então, a gente está tão atrasado do ponto de vista da educação para o básico e com a emergência dessas novas tecnologias, essa discussão se torna mais gritante ainda. Na minha visão, é o tipo de coisa que o país devia estar enlouquecidamente discutindo. Sim. Porque, senão, a gente vai ampliar um fosso de desigualdade. A gente vai ter os ricos que têm acesso a boas escolas, que educam os seus filhos, conseguindo ter vidas cada vez melhores, e não tem problema nenhum com isso, mas, por outro lado, a gente vai ver um fosso de desemprego com aqueles que vão estar separados desse mercado altamente produtivo do século XXI, que veio para ficar. Não adianta tapar o sol com a peneira ou achar que é possível parar as mudanças do tempo. As tecnologias são uma realidade, não é mais uma tendência, é uma realidade, isso está posto. Então, ou o Brasil discute isso a sério, o que é que a gente vai fazer sem achar que podemos nos dar o luxo de continuar crescendo 0,1 pontinho a cada teste do PISA, achando que porque teve um pequeno avanço marginal, isso é aceitável ou significa que o sistema melhorou, vamos aplaudir? Não, porque o tamanho do desafio para que a gente consiga, de fato, competir no mundo globalizado que existe hoje é gigantesco. Eu estou viajando aqui numa filosofia ou faz sentido? Lá atrás, o que nos diferenciou em primeiro e terceiro mundo foi justamente essa capacidade dos países mais ricos de evoluírem na questão da industrialização e etc. E a gente ficou sempre rural. Agora, de novo, é um ciclo vicioso, quer dizer, a gente vai agora continuar pobre porque a gente não está investindo na educação para se criar aí uma sociedade educada, voltada para um mercado de trabalho totalmente autônomo e digital. Você acha isso, Cris? Não, eu acho que o Brasil necessita de políticas urgentes e prementes que calquem, que realmente substanciem a educação, desde a educação básica fundamental, que eu diria, fundamental e ensino médio, e até profissionalizante. Então, não há como ficar, assim, a economia digital é uma realidade no mundo todo, então nós não podemos ficar para trás. Nós temos setores, o setor de tecnologia sempre tem ofertas, mas o setor de finanças, a nossa área de finanças, principalmente em tecnologia, é extremamente avançada. Uma das mais avançadas do mundo. Se não for a mais avançada. Exato. Existem oportunidades. Isso a gente acha até melhor do que os Estados Unidos. Se tem alguma coisa que nós somos muito melhores que os Estados Unidos, é em tecnologia bancária. Então, eu acho que existe uma oportunidade gigante, mas nós não podemos deixar olhar isso só com otimismo. Existe um gap gigante hoje. Nos últimos anos, nós sabemos que a qualidade do ensino básico e fundamental no país decai, decaiu. E, neste momento, a retomada de foco na educação real, mas não só promessas, Nós precisamos de ações, não só são políticas e ações, Eu digo assim, nenhuma política funciona bem se ela não é executada e implementada. Isso em nenhuma área, Então, agora que a gente tem esse gasto de 500 bilhões, então, na verdade, eu nem sei se é preciso mais dinheiro para a educação. Na verdade, o dinheiro só tem que ser bem gasto. Ele tem que ser bem gerido, tem que ser bem estruturado, Você estava comentando da McKinsey, trabalhei há alguns anos na McKinsey, então é muito legal de ver estudos da McKinsey. E pelo estudo da McKinsey anterior, a McKinsey imaginava que 50% dos empregos deixariam de existir entre 2035 e 2075. Esse era o número, há um ano e pouco atrás. No estudo desse ano, agora é entre 2030 e 2060. Então, o que provavelmente vai acontecer? Daqui a pouco, os anos vão se passando e a gente vai ver que 50% dos empregos vão deixar de existir, não em 2060, mas em 2050, 2045, porque a velocidade é muito grande. Então, a gente tem que fazer com que esses nossos 500 bilhões de reais, que é uma grana para um país pobre como o nosso país, um país que
falta dinheiro em quase todas as áreas, esse dinheiro tem que ser bem investido, tem que ser bem estruturado. Eu vejo que alguns governos, né, de alguns estados, às vezes fazem iniciativas muito bacanas em relação à educação, às vezes prefeituras também, né, educação básica, fundamental e tudo mais, mas de fato, a gente vê muito mais iniciativa, estava falando isso esses dias, do que acabativa. Essa execução na ponta é difícil. Então a gente não vê uma boa execução, a gente não tem então uma boa educação, e aí a gente vê isso, bilhões e bilhões de reais gastos para a gente não ver a nossa população sendo bem educada. A gente vai precisar resolver esse negócio no futuro, o Brasil vai ficar para trás. Eu só queria perguntar para Marcele se você percebe o reflexo disso tudo que nós estamos falando, principalmente na questão aí do desemprego, do desemprego pautado aí na falta de capacitação. Você vê isso refletido no judiciário? Você que trabalha muito aí com contencioso trabalhista, né? Você vê esse reflexo já no judiciário, nas demandas trabalhistas? Vejo, sim. E o que acontece é que essas pessoas acabam se socorrendo aos trabalhos autônomos. O Uber mesmo é um dos aplicativos ou das plataformas mais recorridas a essas pessoas, principalmente primeiro emprego, pessoas mais jovens, né? Recorrem ao trabalho autônomo. Uber, iFood, essas plataformas digitais, né? Que fazem eles terem trabalho, autonomia, flexibilidade de horários, né? Requisitos esses que não são regidos aí pela CLT, né? Quando eles são empregados e têm o desemprego, eles deixam de ter aqueles requisitos da CLT, pessoalidade, subordinação, onerosidade e salário. Então, a CLT, ela rege todo esse tipo de trabalho, e a Uber, por exemplo, ela tem um contrato diferenciado, não regido pela CLT, né? É um contrato, como posso dizer, que o empregador estabelece valores, metas, percursos, tempo de trabalho. Então, são contratos distintos, um CLT e um de um autônomo. Então, gera o desemprego, eles se recorrem a esse tipo de trabalho e, como a gente vê hoje em dia, cada caso é um caso. Tem autônomos que têm o vínculo de emprego quando ele trabalha só para um aplicativo, com horário para entrar, sair, trabalha das 7 às 5 só para Uber. Não recusa nenhuma viagem, nenhuma corrida. Nós damos aí como um vínculo empregatício. Agora tem aquele que trabalha para vários aplicativos. Táxi. Qualquer um que tocar lá o celular dele, ele atende a corrida. Recusa uma corrida sem punibilidade alguma, né? E estabelece a sua jornada com seu próprio carro também, né? Tem tudo isso. Então, diferencia aí a Mas parte. é uma realidade também, isso vai continuar acontecendo, isso não vai deixar de existir, que é o que o professor, é o que eu estava falando aqui do professor, deixa eu me recordar aqui o nome dele, que eu até estava lendo, ele escreveu um livro sobre isso. Ricardo Antônio pontuou quando a gente tenta conceituar o que é a uberização, né? Ele fala que é, de fato, uma relação de trabalho individualizada. Está até ali na tarja do nosso vídeo, que a nossa diretora querida Mel colocou. Ele pontua isso, e isso me chamou muito a atenção, assim, essa nuance que ele teve de falar que as relações de trabalho, quer dizer, estão ficando realmente individualizadas. E a gente já falava individualização da mão de obra lá quando a gente falava lá da industrialização, do Fordismo, etc., porque você tinha ali o trabalho de massa, então cada um tinha. E aí, de repente, será que nós estamos voltando para isso ou não? É um exagero? Não, eu acho que é um pouco o oposto, você não acha? Porque no trabalho de massa você tinha ali aquela escala de trabalho, todo mundo no mesmo horário, bateu o ponto. Então, enfim, tem a grande referência do tempos modernos do Chaplin lá, todo mundo fazendo aquela linha de produção. Já agora, cada um tem uma escala de trabalho diferente. Então, muitas vezes as realidades individuais... e a gente está falando do Uber, por exemplo, mas um mercado como design, por exemplo. Os designers, eles atuam de forma muito uberizada. Tem muitos clientes e personalizam o seu atendimento. Há muitos anos já. Pois é, há muitos anos. E não significa uma precarização do trabalho, pelo contrário, muitos são altamente produtivos e lucrativos e conseguem adaptar a sua rotina
com outras demandas, o que é algo importante, inclusive, quando a gente pensa no desafio da inclusão das mulheres, do ponto de vista... O grande problema do gap salarial hoje é a maternidade. Né? Exato. E um dos gargalos é que a nossa legislação atual trata muito de uma forma binária, ou você está trabalhando no CLT ou você não está, tem poucos regimes. Então, uma família que deseja adaptar a sua rotina para trabalhar num horário específico e cuidar do filho no outro, etc., para ter uma coisa muito mais personalizada de acordo com a realidade da família, tem muito mais facilidade de fazer isso em mercados que já são mais flexíveis do que em mercados rígidos. Então, eu acho que isso exige um outro debate de política pública regulatória, que é como a gente pode modernizar a nossa legislação trabalhista Exatamente. para dar conta desses modelos flexíveis de trabalho, tentando proteger o trabalhador de situações extremas. Então, por exemplo, acho que o mais claro é quando o entregador sofre um acidente, o que acontece com a renda dele. Então, que tipos de seguro a gente pode pensar que sejam sustentáveis, que caibam nas contas para dar algum tipo de margem de proteção para esse trabalhador, sem criar as amarras tão grandes que a gente tem hoje. Eu acho que esse é o tipo de debate também que nós deveríamos estar debruçados no Congresso, isso devia estar sendo pauta de audiência pública o tempo inteiro, e o país devia estar fervilhando para pensar os novos modelos de trabalho, porque são realidades. Sim, mas eu quero entrar inclusive nessa pauta da regulamentação, mas só para concluir essa primeira pergunta, semana passada o nosso programa tratou da pauta da população 60+, né? Que a nossa população está envelhecendo e daqui a 20 anos o Brasil, pela primeira vez na história, terá uma população envelhecida muito maior do que jovem. Né? E aí a gente até tratou, será que a economia está se preparando para isso, né? E aí eu pergunto, quando a gente fala de tecnologia, aí vem um problema maior, porque nós estamos falando de gerações que nasceram quando sequer existia telefone celular, né? E aí? E como é que nós vamos fazer? Nós estamos envelhecendo, ou seja, estamos partindo para uma geração que nasceu analógica, né? Indo para uma economia onde é tecnológica. Como é que a gente vai fazer, Cris? O grande desafio hoje é justamente o intercâmbio, na verdade, o trabalho colaborativo de equipes de gerações distintas. Então, eu mesma sou uma pessoa que nasceu quando não existia celular. E eu estou na tecnologia há 40 anos, então, desde a minha adolescência. Então, eu sempre brinco, quando alguma pessoa reclama, eu digo assim, mas vocês terminaram de me educar, porque eu ainda era uma adolescente, quando já estava menor aprendiz e já estava dentro de um data center. Mas, independente disso, o que acontece? A tecnologia, ela avança de uma maneira exponencial. E não há muito controle. Vocês lembram que não faz muito tempo o Elon Musk tentou impedir aí, né, desacelerar o desenvolvimento da inteligência artificial generativa e ainda sem sucesso. Nós sabemos que existem ambas forças contrárias, né, para acelerar e desacelerar. Por quê? Porque o modelo de trabalho muda substancialmente. Então, explica para a nossa audiência o que é inteligência artificial generativa. Então. Senão a gente fica achando que é remédio genérico. Verdade, desculpem. Tô brincando, Cris. Não, mas verdade. Só para quem está em casa. Não é genérico ainda. Não nasceu na tecnologia que nem você. Não, é verdade. A inteligência artificial usa modelos de aprendizagem. Então, quando nós dizemos que ela é generativa, ela é uma inteligência artificial que nós chamamos de forte. Ela pode interagir e responder de uma maneira bastante inteligente às nossas questões. Seria o AutoML? O ChatGPT é uma delas, Bard. Alexa é uma inteligência artificial. Não é generativa? Aí não é considerada generativa. Difere a Alexa do ChatGPT, para quem está em casa entender? O ChatGPT, ele responde, ele é uma inteligência
ele é uma inteligência construída a partir de ensinamentos, de aprendizagem que o próprio ser humano colocou ali. Então, nós desenvolvemos modelos algorítmicos e ele pode raciocinar, pensar, tirar conclusões e responder. Como se ele fosse uma criança pequenininha e a gente estivesse ensinando. Exatamente. Olha, é assim que escreve, é assim que faz. Aí uma hora ele vai lá e aprende a escrever sozinho. Sim, ele aprende a escrever sozinho, ele aprende a responder sozinho, ele aprende a fazer diagnóstico sozinho. Então, ele pode fazer um diagnóstico de um paciente a partir da análise de milhões de dados, de uma rapidez absurda que o ser humano não conseguiria. Então, por exemplo, um médico pode levar uma determinada quantidade de tempo para avaliar vários exames médicos e um ChatGPT, assim, em poucos segundos, em minutos, ele pode avaliar toda aquela massa de dados e já apresentar um diagnóstico a partir de conclusões que ele tira. Que é o que está se usando muito para o câncer, né? Eu lembro que, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo na tecnologia. Um dos últimos trabalhos que eu acompanhei era justamente um banco de dados sobre câncer, os diversos tipos de câncer nos Estados Unidos. Um banco de dados onde se guardava ali toda a informação de todo mundo que tinha tido, né, ali diagnóstico, tratamento, e aí você vinha com a inteligência artificial. Então, se eu tinha determinada diagnóstico ou o meu exame, marcador, alguma coisa, né? O exame dava alguma alteração, você pegava a informação deste banco de dados, a ideia era essa, né, para saber se aquilo tinha alguma probabilidade de ser um determinado tipo de câncer. É mais ou menos isso. Mas, Elaine, sabe o que mais que acontece? A grosso modo, é isso? Aqui tem mais uma coisa que acontece. Ela vai aprendendo com ela mesma. No Sim. momento que ela tira um exame e entende que a paciente A tem algum problema. Vamos falar de câncer de pele, que é mais fácil. Então, tem um pinta, câncer de pele. Na hora que ela entende, né, que aquele marcador tem a ver com câncer de pele, as próximas vezes que ela olhar um mesmo exame que tenha marcadores parecidos, ela entende automaticamente que ali tem um problema. Então, quando você conversa com o ChatGPT, você começa a conversar com ele, primeiro que ele entende a sua linguagem e aos poucos ele vai conversando com você como se fosse uma pessoa de fato do outro lado. Isso é estatístico, na verdade. Porque o ChatGPT sempre fala assim, qual é o jogo, sei lá, qual é a brincadeira mais jogada no... Ele sabe. Qual é a próxima palavra, provavelmente? Mundo. Estatisticamente, quando você escreve um texto, qual é o jogo mais jogado no mundo, deve ser a primeira palavra. Depois, no Brasil, se tem um brasileiro escrevendo, pode ser a segunda coisa. Ele estatisticamente vai entendendo o que é mais aceito para aquele. Então, quando você faz uma pergunta, ele vai construindo as frases, vai construindo as respostas em cima de tudo aquilo que ele já viu. E tudo aquilo que ele vai respondendo. Quando alguém responde algo para ele novamente, ele fala, opa, isso aqui está certo. Então, ele vai aprendendo. Então, é uma inteligência que aprende com ela própria, com as próprias respostas. Então, nós vamos tornar esse programa aqui hoje um programa educativo para quem não entende de tecnologia. Isso é o ChatGPT. Só que todo mundo deve ter visto, porque viralizou na internet, uma criancinha que ia lá para a Alexa e a Alexa fazia o exercício de matemática dela. Ela ia lá quietinha e falava, Alexa, quanto é 29 menos 19? E a Alexa falava, 10. Sim. Aí ela ia lá e punha. E a mãe achando que ela estava fazendo tarefa de casa. Rodou a internet inteira. Não é também um pouco isso? Eu sei a resposta, mas eu quero que vocês expliquem para a nossa audiência a diferença. A inteligência artificial ela já está pré-programada para diversas atividades. Então, ela interage, ela responde e ela, a partir desses modelos que são já preditivos, ela consegue dar essas respostas, fazer os cálculos. Então, isso é muito interessante. Mas pouco mais limitada do que a generativa. Sim, porque a generativa, ela aprende com as interações que ela faz com você. Então, ela vai aprendendo em cima do seu próprio ensinamento, da forma como você interage e das informações que você coloca. Isso. Tá? E aí é importante explicar para as pessoas que todo mundo da tecnologia começou a ficar preocupado e querer paralisar esses projetos. Por quê? Porque ela foi ficando mais inteligente que a gente. Ela foi aprendendo numa velocidade maior do que se pensava, não é isso? E a preocupação é que vire
uma super inteligência muito acima da nossa, não é isso? Sim, existem, aí os colegas sociólogos vão saber, nós temos, na verdade, o que acontece é que o uso da inteligência artificial generativa de uma maneira acelerada, ela vai causar uma mudança e um impacto na forma como o ser humano, que é uma parte também, e uma das partes mais que eu considero principais da tecnologia, vai reagir. Então, eu inclusive eu fiz uma pós-graduação em psicanálise, onde nós estamos avaliando, né? Existem vários autores, inclusive filósofos europeus, estudando a fundo o impacto da inteligência artificial na singularidade humana. Porque você, por exemplo, vamos supor que eu sou um médico, então eu estudei e tenho uma carreira toda em medicina. E, de repente, ou um advogado, da mesma forma. Hoje já sou um jurista. E uma inteligência artificial vai ter... Ela terá condições potenciais de substituir. Sim, ela já... Quantos finais de semana? Você vai ter que trabalhar com ela agora. Não, porque quantos... Exato. Esse é o ponto. Você vai ser muito melhor, vai ser mais assertiva, Mas vai esse último pensar em final outras de semana, coisas. eu passei os 2 dias trancada em casa escrevendo trabalho de doutorado. Porque você não usou o chat GPT. Se você usou o chat GPT, eram 2 horas. Olha, esse é um ótimo exemplo que você colocou. Nós acabamos de fazer até uma conversação bastante interessante com um filósofo que também é médico psiquiatra, mas falando exatamente sobre isso. A tecnologia, ela vai nos tornar mais capazes, mais potentes, e ela também pode nos aumentar, digamos assim, né, aumentar as nossas capacidades, né, seja com o uso até de chips, por exemplo, implantados no próprio corpo, mas o que significa que um doutorado que hoje você está levando anos para concluir, né, você ainda está escrevendo a tese, se eu entendi, sim, o que vai acontecer? Já foi feito um teste. Né? Inclusive este final de semana. Que ótimo esse programa, porque eu nem vou terminar. Vou tentar minha matrícula artificial leva uma noite para processar, ler todos os estudos que são necessários para o doutorado e receber o doutorado. Pensa só, um jogador de xadrez há muitos anos atrás começaram a ter os computadores que jogavam jogos de xadrez contra os grandes mestres. E eu me lembro que em 1980, 90, né, eu sou, né, dessa época, eu me lembro desses grandes embates. Você não ouve mais falar desses embates já faz 20 anos. Por quê? Porque há 20 anos o ser humano já não consegue mais jogar contra um computador, com a máquina. E aí, eu estou falando de um exemplo, é claro que... Só que o que a gente aprende com isso? A gente aprende que, primeiro, não dá para você querer brecar o avanço da máquina. E, segundo, vamos utilizar o avanço da máquina para fazer coisas ainda mais avançadas. Eu, por exemplo, faço vários textos, mas eu ensino muito. Tudo que eu faço hoje em dia, quase tudo que eu faço, eu passo para o nosso amigo ChatGPT escrever, mas ele ainda precisa de muitas coisas. Ele é um pouco ingênuo, ele ainda erra, ele é um pouco repetitivo, porque como ele olha de maneira estatística, ele olha aquilo que muitas pessoas já escreveram. Você sabe que por trás da inteligência artificial generativa existem milhões de pessoas em países geralmente pobres, Bangladesh, que escrevem em inglês, geralmente porque essas linguagens são em inglês, trabalhando, pensando qual é a próxima resposta, porque essa grande maioria do que a gente faz, alguém teve que programar, alguém teve que pensar nas possibilidades. Claro que ela vai aprendendo sozinha, mas tem milhares de pessoas, até um subemprego. Quando você olha algumas imagens, pessoas numa escuridão, 1000 pessoas num galpão, programando a inteligência artificial. Na verdade, tem esse trabalho bem difícil aí, em relação a relações de trabalho, complicado, para fazer com que ela seja tão boa quanto ela é hoje. Mas não tem como fugir. Provavelmente, línguas, por exemplo, pode ser que daqui a pouco alguém invente um device, né, um aparelho que você fala em português e sai em francês, e sai em italiano, sai em outra língua. Já existe esse tipo de coisa. Aí você fala, então eu não vou mais aprender as línguas. Eu tô ficando um pouquinho depressiva. Se você aprende as línguas, você ganha uma cultura gigantesca. Faz sentido aprender a língua ainda. Olha, para os meus amigos da PUC, eu tô trancando meu doutorado. Mas isso pode significar um mundo onde a gente consegue produzir muito mais, trabalhando muito menos e curtindo a vida e as outras potencialidades humanas de forma muito melhor.
A questão é, para isso, a gente precisa, no lugar de ter medo e de colocar a tecnologia como inimiga e de ficar com uma visão conservadora, no sentido de manter tudo como sempre foi, a gente precisa ser capaz de abraçar a novidade, se abrir para o mundo, para as possibilidades e se preparar para isso. E aí é a grande questão, porque vão ter os impactos. Se nós não nos prepararmos, é uma catástrofe. Mas se nós nos prepararmos, é um sonho. Sim. É a semana de trabalho de 3 dias. É onde a gente quer chegar. Ou 2 ou 1, no limite. Olha, então agora eu já tô pensando diferente. Eu não vou deixar meu filho ver esse programa, senão ele não vai querer ir pra escola e vai falar, que bom que vai vir a inteligência artificial. Eu não vou mais precisar estudar, trabalhar, ela vai fazer tudo por mim. E eu vou ficar no PlayStation. Mas para que ela possa fazer por nós, a gente tem que estudar, se preparar para poder usá-la ao nosso favor e não ser usado por ela. Sem dúvida. Aí eu vou trazer, então, agora uma segunda pauta para vocês. Será possível a gente garantir trabalho decente na economia de plataformas no Brasil? O primeiro relatório da Fair Work no país, publicado em março de 2022, ou seja, no ano passado, evidenciou a dificuldade no cumprimento de princípios básicos relacionados à remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. Nenhuma plataforma, por exemplo, pontuou nos itens condições de trabalho e representação. Representação para Fair Work significa assegurar a liberdade de associação e a expressão da voz do trabalhador. A pergunta que fica agora é: faz sentido uma mudança na CLT ou uma regulamentação específica para os serviços de plataformas digitais? Já começo com a doutora Marcele. Bom, condições de trabalho, que a Uber, o que ela dá de condições de trabalho para o seu empregado, para o seu funcionário, é o seu próprio carro. Simplesmente. Mas nem dá o carro, né? O carro é da pessoa. Não, o carro é da pessoa. A única coisa é que ele tem o próprio carro dele. Essa é a condição de trabalho. Então, e é muito obscuro, né? Porque a parte de remuneração é dada pela plataforma, não tem negociação, né? Então, hoje o que eu vejo é a CLT regula relação de emprego. A Uber Plataformas não tem relação de emprego. Não é uma relação de emprego no seu entendimento. É uma nova relação que está se formando. Sim. E, portanto, tem... Mas aí, gente, eu tenho sempre uma crítica, sabe? E, inclusive, foi um trabalho agora de final de curso de uma das disciplinas do doutorado, que o Brasil é o zero e vezeiro de criar, como a gente chama na vida acadêmica, diploma, né? Mas é lei. Então, assim, é porque é mais barato. Então, você tem um problema no Brasil, vamos criar uma lei. Tem um problema, assim, Braskem está afundando Maceió. Vamos criar uma lei para agora não pode mais afundar. Se já não tivesse um bocado antes, que não foi observado. Exatamente. E a grande questão é, para que a gente reinventa a roda? Porque, por exemplo, nas questões trabalhistas, a gente tem uma série, não só a CLT, mas dentro da CLT e da próprio Código Civil Brasileiro, a Constituição, você tem já princípios basilares, você tem alguns institutos que são fundamentais até para as novas relações. Então, por que eu não pego essa CLT e dou uma nova leitura, incluindo a parte de tecnologias, de novas tecnologias, não só a inteligência artificial, mas tantas outras, né? Então, a minha questão, Marcele, é assim: será que a gente precisa criar uma nova lei ou a gente precisa atualizar a CLT, entendeu? Aproveitando essa base dessa relação de emprego que existia. Porque, assim, algumas coisas, e aí eu quero ouvir vocês, eu entendo assim, é uma nova forma de emprego, individualizada, é quase que um pequeno negócio, vai, porque o sujeito, ele faz o horário dele, tem gente que quer trabalhar 4 horas, tem gente que quer trabalhar 14, né? O sujeito cuida do carro, a manutenção do carro, os impostos do carro são deles, mas você tem questões que precisam ser pontuadas. Você talvez tivesse que pensar aí numa poupança forçada, numa previdência que vem lá da CLT, que esse sujeito não tem. Esse sujeito, como você bem pontuou, vai ficar doente.
né? E aí, quando você tem uma CLT, você tem uma poupança forçada. Querendo ou não, parte do nosso salário vai para a questão do INSS. Quando você se torna um autônomo, você não faz isso e a gente acaba não fazendo, porque a gente não tem essa cultura. Aí vem de novo aquela história, lá na escola a gente não fez educação financeira, a gente gasta mesmo, o brasileiro não tem essa cultura de poupança. Então, será que a gente não teria que, vamos criar aí o Instituto da Uberização, como a gente está chamando, mas trazer alguns institutos importantes da CLT, como a questão da previdência, a questão do seguro para acidente automobilístico ou seguro-saúde, etc. Ser até obrigatório, né? E aí, gente, óbvio, né? Quando eu estava pautando essa matéria aqui pro Linha, eu peguei um Uber ontem, por coincidência. E aí eu resolvi fazer minha pesquisa de campo, né? E aí falei para ele, o que você acha dessa história aí que estão querendo... Óbvio, ele olhou e aí é interessante a visão de quem tá, né? Ele falou, o governo tá só preocupado em arranjar mais um lugar para ele tomar imposto, porque daí é 27,5% que vai pro bolso do governo. Tá certo, né? Errado ele não está. Para dar 27,5% para ele, eu prefiro fazer a minha poupança. Mas o fato é que não vai fazer, né, Rica? Então fale com você como economista. Mas vamos lá, sobre vamos isso. pensar aqui. De fato, você estava falando, a uberização, o iFood também, a gente estava comentando até antes de começar o programa, traz tudo isso, alternativa para desemprego, liberdade de trabalhar a hora que quiser, aumento de renda, tem uma série de coisas. Por outro lado, muitas pessoas falam da precarização do trabalho, de fato, porque na hora que tem um acidente, na hora que essa pessoa trabalha 14 horas por dia e está com estresse depois, quem cuida dessa pessoa e tudo mais. E aí eu acho que são as discussões que a gente tem tido agora. O próprio iFood, a gente estava comentando e eu dei uma olhadinha no site para ver quais eram os benefícios que o iFood dá para o entregador. São vários, eu não vi, tem seguro, tem auxílio para famílias se acontece alguma coisa, tem cobertura para as mulheres, né? Mulheres, imagino que se ficam grávidas, esse tipo de coisa. Tem seguro da moto. Tem educação continuada para essas pessoas aprenderem, diploma do 2º grau, tem educação para eles aprenderem a serem melhores entregadores, ou seja, de fato o iFood, acho que até por ser um dos líderes do mercado, entendeu que ele vai ter que fazer alguma coisa ele tem que ajudar, ele tem uma receita muito grande e ele tem o dever de ter que auxiliar esses entregadores a terem uma vida mais digna e quem sabe a fazer uma poupança forçada. Mas, de fato, eu, que sou um liberal, preferia que o próprio iFood falasse, querido, é o seguinte, eu vou te pagar lá a corrida, ou sei lá, a sua entrega é R$10. Mas se você quiser, eu só te pago R$9,50, eu vou reter 50 centavos. Mas, na verdade, se você quiser pegar daqui a um ano, eu te dou R$1. Te dou o dobro do que eu tô tirando agora de você. O cara fala assim, eu tenho um incentivo a deixar um pouco de poupança, porque lá na frente eu tenho uma poupança maior. Muitas empresas fazem isso com previdências adicionais, previdência privada. Eu só tô dando uma ideia, né, de possibilidades que poderiam acontecer para que esse trabalhador fale assim, eu topo deixar um pouco de poupança porque eu teria uma poupança ainda maior. Esse tipo de discussão, eu acho que é a discussão que a gente vai ter que ter em relação às plataformas. Não vai dar para deixar as plataformas tratarem as pessoas que estão trabalhando para elas como autônomos, porque alguns autônomos têm a maturidade para guardar o seu dinheiro, entender o que está acontecendo, outros não. Outros vão para cima, querem fazer tudo que podem, e aí depois se tem algum problema, quem os protege? E aí quem os protege é o SUS, super desequilibrado, as contas, e às vezes essas pessoas também podem entrar por caminhos ruins aí na economia. O cara não tem dinheiro, não tem o que fazer, sei lá, pode começar a ir pro crime, esse tipo de coisa, porque ninguém tá o auxiliando. Mas vamos lá, louvável, né? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, nem vou colocar nome de nenhuma plataforma, porque hoje nós temos diversas, né? Inclusive a própria Fair Work, ela faz um trabalho com 10 plataformas de segmentos diferentes, mas tendo a essência que é uma plataforma digital. Mas a grande questão é, será que algumas plataformas estão começando a ter essas políticas, doutora Marcele? Porque a gente tem visto, inclusive, um movimento mundial de, na justiça, no judiciário, essas plataformas perdendo e tendo que reconhecer o trabalho
né, as plataformas tendo que reconhecer um vínculo trabalhista com esses funcionários, que foi o que está acontecendo em Nova York. Recentemente teve lá uma decisão que eles vão ter que, inclusive, retroagir, né? A própria Europa tá reconhecendo esse vínculo trabalhista. Será que não é por causa disso, putz, o mundo inteiro está indo para cá, é melhor então me antecipar e já criar uma política já onde ainda não aconteceu nada, porque quem dá um embate entre o STF e o TST, né? O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele decide que tem. Então, toda vez que vai para lá, cai lá, ele fala, tem vínculo. Aí o STF já 4 vezes falou, não tem vínculo, e é a minha opinião que prevalece, né? E tem que ser mesmo, porque constitucionalmente é assim. Então, a minha pergunta é, será que elas não estão fazendo isso meio que para se antecipar a uma tendência que talvez o Brasil acompanhe, doutora Marcele? O critério de decisão até de superior, né, do órgão superior, da última instância, de cada país é diferente o critério de decisão. Então não dá para generalizar. O STF ele não pode intervir na decisão do TST e o TST também não pode ser uniforme na sua decisão, porque cada caso é um caso. Tem critérios de prestador de serviço que é configurado o vínculo, mas tem critérios de outros que não. Então tudo depende de como que é a rotina do trabalho de cada um. Entendi. Então não dá para generalizar. Então você não acha que há uma tendência de reconhecimento de vínculo? Não, porque o critério de decisão da última instância de cada país é diferente. O Brasil é diferente da Europa, a Europa dos Estados Unidos. O que é importante, no meu ponto de vista, é que exista uma regulamentação. Então, em geral, como o avanço da tecnologia é sempre antecipado, eu diria, na frente, está sempre à frente. A tecnologia puxa, então as situações ocorrem e, na verdade, a legislação para acompanhar, né, as regulamentações levam mais tempo, estão sempre a reboque. Então, elas vêm, né, reativamente, não proativamente. Então, já existe uma situação instaurada onde a legislação, então, nós temos uma CLT, mas a CLT, ela regulamenta um modelo de trabalho da época da Revolução Industrial e não da economia digital. Então, na verdade, o que nós precisaríamos é de um conjunto de leis trabalhistas, mas para a economia digital a partir de outros parâmetros que são distintos daquele, porque nós estamos falando de trabalho autônomo, de trabalho flexível, de trabalho em casa. Nós não estamos falando de um trabalho dentro do modelo de Revolução Industrial anterior. Então, é totalmente novo. Nós estamos falando de um mundo novo. Então, embora tenhamos, lógico, as instituições éticas de códigos civil e trabalhista, enfim, já instaurados no país, uma Constituição sólida, em cima dessa Constituição, para que nós possamos garantir que os empregados todos, né, porque todos somos empregados, inclusive os empregados de área de empresas de tecnologia são empregados, e até das plataformas digitais, que eles possam ter seus direitos garantidos, mas à luz desta nova economia, destes novos parâmetros. Eu acho que aí é que seria o ideal. Mas, na verdade, não é isso que acontece, né? Acontece que a gente vai usar. A gente é tão bom em criar lei, bora criar mais uma leizinha. Bora criar mais uma lei, não é? Exatamente, né, Amanda? Meu ponto é que eu acho que quando você cria uma lei ou só um imposto, você, na verdade, causa mais um impacto para o próprio empregador. Né? Eu, particularmente como brasileira, e esposa também de meu marido, tem um negócio que não tem nada a ver com tecnologia, mas é um negócio próprio. Então, como empreendedora, né, como eu vou dizer assim, os empreendedores brasileiros são heróis, assim, do meu ponto de vista, porque nós temos uma carga de impostos altíssima para um pequeno empresário, para um microempresário.
certo? Então, é preciso ter muito cuidado quando vai se colocar. Então, quando a gente estimula os jovens a irem para hackathons, né? Hackathons, para quem não conhece, é assim, um conjunto de jovens pensando soluções inovadoras para a sociedade. E eles trazem soluções incríveis, coisas muito bacanas, mas para que elas sejam viáveis, nós também precisamos construir caminhos de viabilidade para que elas possam ser implementadas e tragam os benefícios. Exatamente. O que eu acho uma pena é que a lógica política brasileira está completamente desintonizada dessas discussões que são as grandes discussões que o Brasil precisa fazer, que o mundo está fazendo, porque é uma realidade. Então, parece que sempre que chega no parlamento, o instinto natural do congressista brasileiro é olhar para a CLT e usar como referência absoluta para todas as relações de trabalho, o que é uma mentalidade atrasada, que não se abriu para a realidade do mundo do mercado de trabalho digital. Né? Mas para além disso, vocês viram ali que um dos tópicos da pesquisa da Fairworks é justamente a questão da representação, que é a questão do sindicato. Então, ainda tem mais esse viés que é a questão da sindicalização, que você hoje não tem com essa uberização do trabalho, como é uma coisa muito individualizada, você não tem hoje um sindicato dos motoristas de Uber, né? Então... Até tem, viu? Tem? Existem os sindicatos de motoristas, eu conheço alguns. Ah, é? Só que, geralmente... Pra mim é novidade, eu não sabia. Existem. Ou associação de motoristas, porque aí... porque eu acho que é associação, né? Não chama de sindicato, mas é uma associação de motoristas. Que luta pelos direitos dos motoristas. Exatamente. Só que, em geral, eles têm uma mentalidade muito distoante dos sindicatos tradicionais, justamente porque eles não desejam a regulamentação como CLT. Eles desejam negociar com a Uber melhores condições de pagamento, melhores condições de seguro para o carro, para acidente, que é o que faz todo sentido. Foi o que o Uber falou para você ontem que você estava comentando. Ele falou, não deixa o governo vir aqui tirar um pedaço do meu valor. Não, se eu tiver uma condição melhor com a Uber, se ele me pagar um valor por hora mínimo, se ele deixar eu recusar as corridas e não me penalizar, sei lá, se ele me der o seguro do meu carro, tá ótimo. Na verdade, ele está pensando quase como um empreendedor, de uma maneira diferente, num novo modelo de trabalho. Me dá melhores condições, que eu tô feliz. Menos governo, mas mais... racionalidade nessa relação e vamos deixar os poderes mais próximos, porque hoje a empresa é muito mais forte do que ele. Eu acho que na hora que faz a associação, o que o Mano está comentando, eles conseguem equilibrar o poder aqui. E outras demandas são as tradicionais de qualquer motorista brasileiro, que é buraco na rua, como que resolve esse tipo de coisa, blitz, como que... Teoricamente, não deveríamos ter buracos na rua. Pagamos IPVA para isso. Exatamente. Pois é. E não é barato. Mas eu toquei num ponto que eu não tinha pensado. Quer dizer, tudo bem, não tem associação, porque o sindicato eles não tem como ter. Mas também é mais um ponto, porque a associação você já também não tem como organizar tanto quanto o sindicato, que também já é uma mudança com relação àquele modelo lá do seletista, né? Que você, inclusive, tem a retirada na fonte para ajudar o sindicato, Mas né? que bom a associação. A contribuição. Pelo amor de Deus, eu sou empresário também. Me deixa associação. Eu tô brincando um pouco. Eu sei que tem um valor os sindicatos, pelo amor de Deus, não tô tirando o valor. Mas também é uma relação já muito antiga. É muito antiquado. Os trabalhadores terem que ser obrigados a pagar um dia de salário a cada 6 meses e tal. Caiu a lei, inclusive. Eu não vi nenhum trabalhador falando assim, não acredito que eu não tenho mais que dedicar 2 dias do meu trabalho por ano para os sindicatos. Poxa vida, agora sim, tem alguns sindicatos que são muito fortes, né? Sindicatos da indústria automobilística, alguns outros, que são muito fortes. E os trabalhadores fazem questão de fazer parte desses sindicatos. Então, nem todos os sindicatos têm trabalhos tão profundos e tão bons com seus trabalhadores. E tá certo. O sindicato, eu acho que ele tem que ganhar o direito dele conseguir receber um benefício do trabalhador. E tenho certeza que as associações, não sei como elas funcionam, mas provavelmente também devem existir doações e tudo mais. Se elas fazem um bom trabalho para aquela categoria, muito mais gente vai querer ser representado por elas. É uma nova maneira também de representação. E eu acho que isso é super válido. Exato. Esse é o jeito moderno
da economia. Mas estamos no Brasil, vai existir alguma lei, tudo isso aí, não sei o que vai acontecer lá na frente, né? Mas eu espero que isso não seja para burocratizar mais e para deixar mais caro o serviço para quem compra o serviço de uma plataforma, mas sim que dê mais segurança, na verdade, para esses trabalhadores. Tá. Então, só para a gente fechar aqui o primeiro bloco, né, sobre essa questão da uberização. Vocês acham que a uberização ela tem que ser reconhecida como um vínculo trabalhista, ou você tem que criar uma nova modalidade de trabalho, mas garantindo com algumas garantias, né? Para o sujeito que, por exemplo, tem que se afastar porque ficou doente, porque sofreu um acidente. Você mais ou menos se antecipou, mas eu queria te ouvir mais um pouco sobre isso. Tá. O estilo de trabalho, para ser reconhecida a relação de emprego, é ter a subordinação, a habitualidade, a pessoalidade e o salário. Se não tiver esses requisitos cumulativos, não vai configurar a relação de emprego. Tá, então você entende que tem que ter uma outra modalidade, porque não estão... Para ser regido pela CLT, precisa desses requisitos cumulativos. Tá, mas você acha que seria viável uma atualização, uma modernização da CLT ou não? Você entende que tem que ser criada uma nova lei? Uma nova lei, porque são contratos totalmente diferentes. Tá, você entende que a natureza contratual é diferente. Tá. Porque tudo aquilo que rege a CLT não faz sentido aqui para esse novo modelo de trabalho. Faz sentido. Eu acho que não é atualizar a CLT. Eu acho que tem uma da CLT não estão... Tem uma coisa diferente. Eu até acho que a CLT precisa ser atualizada. Também. Mas aí é por outras questões. Não aguenta mais se atualizar. Sim, e principalmente, aí a gente volta naquela primeira questão que a gente estava falando, porque a tecnologia está mudando todas as relações de trabalho. Exato. E não só as das plataformas digitais, né? Do trabalho advindo das plataformas digitais. Mas todas estão se reestruturando. Porque você hoje já tem o home office. Exato, né, trabalho híbrido. Exatamente, né? A própria pejotização, né, que a gente batizou desse jeito, mas é uma flexibilização da CLT, né? A gente, de fato, precisa... Só que estamos no puxadinho porque não atualizamos o arcabouço jurídico, né? O marco legal para lidar com as relações de trabalho do mundo real, moderno, né? Então... a lei fica lá atrás, a gente vai no puxadinho. E isso é ruim, porque gera mais insegurança jurídica, gera insegurança na relação de trabalho. Então, na minha visão, a gente precisa ter uma discussão ampla e profunda de atualização desses marcos regulatórios todos. Sim, até porque, gente, aí, Rica, eu queria te provocar nesse ponto. Tá bom, mas é muito bom ser dono de uma plataforma, porque que risco que você assume se, por exemplo, pegando o caso aqui de automóveis, não vou nem falar o nome da plataforma. Eu tô falando também, me desculpe. Não, imagina, não tem problema. Mas o sujeito que adere a uma plataforma digital de serviço de transporte público, ele que dá o carro, ele que faz a manutenção, ele que paga o imposto, se ele bater o carro, ele que vai consertar, se ele for assaltado, ele que vai ficar no prejuízo. E a plataforma está ali tirando um percentual daquela corrida. Mas olha só, você está falando disso. Essa plataforma grandona aí... É só porque eu não quis falar o nome disso para não falar que eu sou de esquerda. A mais-valia fica para mas essa grande plataforma que a gente está comentando, no Brasil não teve lucro até hoje. Sério? E aí, cadê a mais-valia dela? Entendi. É claro, vamos lá, é claro que ela vai fazendo, e não só no Brasil, em vários países do mundo, porque não sobra dinheiro também para eles, porque tem um custo de tecnologia, tem um custo de pessoas, tem um custo de teve que lidar durante muitos anos com lobby, porque antigamente, quando você pegava um carro, um Uber, ele era apedrejado lá nos lugares, mas é difícil, então é muito custoso, então muitos e muitos anos com prejuízo. Então não é que tem essa mais-valia, é claro que é um negócio privado, e é claro que se deseja, né, quem tem o negócio, quer ganhar muito dinheiro com isso. Não estou dizendo que não tem, mas tem um custo muito elevado. E aí, quando você conversa com algumas pessoas, e eu também tomo muitas vezes, né, eu faço corridas com aplicativos, eu vejo várias pessoas que eu falo, não, o que você é? A pessoa trabalhava em tal lugar e ela ganha 2 vezes, 3 vezes mais do que ela ganhava antes. O cara fala, nossa, eu não sei por que eu trabalhava lá, trabalho aqui, mas quantas horas trabalha? Aí o cara, eu trabalho 12 horas por dia. Trabalho 14 horas por dia. Eu vejo isso muitas vezes. Foi o Uber que eu peguei ontem, ele trabalha 14 horas por dia. Mas eu vejo o cara falando assim, eu trabalho 14 horas, mas eu ganho dinheiro. Eu posso ter um outro padrão de vida que eu não tinha. Então, assim... Ele falou isso ontem pra mim. Mas isso gera esse tipo de oportunidade. Eu acho muito bacana. O que eu acho que é perigoso
é que realmente, se acontece alguma coisa, como eu estava comentando lá, a plataforma vermelhinha de comida, né? Já tem vários seguros, várias coisas. Eu não sei como tá essa plataforma pretinha, né? Aí, em relação aos motoristas e tudo mais. Mas se ela começa a entregar o seguro, não sei o quê, e acaba fazendo com que essa relação de trabalho seja bacana para os motoristas. Falam, não, perfeito, estou gostando dessa relação de trabalho. Eu acho que isso já está modernizando. Eu acho que não tinha nenhum direito antigamente e vai cada vez tendo mais direito. E eu imagino que o governo vai acabar se intrometendo nessa história e espero que para o bem, para que tenha cada vez mais direitos para os trabalhadores, mas que isso não onere demais as plataformas, de maneira que elas fiquem ainda, às vezes, quem sabe, com mais prejuízo ou com prejuízo que elas não têm hoje. Só para a gente falar ainda um pouco mais sobre a questão aí dos aplicativos, né, da regulação aí dessas relações de trabalho, é bom lembrar que essa semana teve um acordo do governo. O governo e os aplicativos de transporte como o Uber e o 99 chegaram a um consenso sobre a remuneração mínima dos motoristas e o modelo de contribuição previdenciária a ser adotado. No entanto, ainda há impasses relacionados aos aspectos jurídicos dessa relação. Ficou estabelecido que os motoristas receberão um pagamento mínimo de R$ 30 por hora efetivamente trabalhada. Ou seja, apenas pelo tempo em que estão rodando com passageiros no carro, excluindo o tempo que estão logados no aplicativo sem realizar a corrida. Além disso, as empresas deverão contribuir com uma alíquota de 20% para a Previdência, enquanto os trabalhadores terão uma alíquota de 7,5%. Tá resolvido, tá vendo? Ou você colou do governo ou ele te ouviu. Tá resolvido. Mas é isso. Isso traz uma segurança para o empregado. E, doutora, nem tudo precisa terminar no Congresso, com uma nova lei, com uma nova regulamentação. Às vezes, um bom acordo resolve, né, as questões e a gente segue a vida. Não é isso? Um acordo entre o sindicato e o empregador, eles conseguem chegar num consenso. E o governo intermediando ali, como foi o caso, né? Agora, parece que ainda tem alguns impasses. Não está resolvido ainda. Né? Mas a verdade é que, como bem disse a Cris, essa é uma mudança que vai exigir uma hora ou outra uma atualização das nossas leis trabalhistas e isso não há dúvida. E especialmente quando a gente fala na geração de empregos de uma forma mais ampla, né, para a população, não apenas para esses aplicativos em específico, porque precisamos atualizar o Brasil e nos preparar para essa nova realidade que já é uma realidade, né, e vai ser cada vez mais transformadora do mundo do trabalho. Sim. Sobre essa pauta, algo mais a dizer? Eu tava brincando. Ai. Gente, então vamos falar da desoneração da folha de pagamento, né? O presidente Lula votou... Não, Elaine, ele não votou. O presidente não vota. Presidente veta. Está vetou. O presidente... eu que errei. O presidente Lula vetou. E depois ele vai falar que eu tô falando... Como é que... Não, eu não falei. Mas olha o que eu tinha escrito aqui no meu papel que eu ia te mostrar. Aqui, ó, PT. Que a dicção. O presidente Lula vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 diferentes setores da economia. Agora, a medida só vale até o dia 31 de dezembro desse ano. A decisão surpreendeu e incomodou empresários e parlamentares. Mas o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, informou nessa semana que a sessão conjunta que o Congresso Nacional pautaria os vetos, incluindo a desoneração da folha de pagamentos, foi adiada mais uma vez para a próxima quinta-feira, dia 14, pela falta de acordo sobre o que deve entrar ou não nessa pauta. Apesar disso, já afirmou que a desoneração deve ser analisada. Pacheco confirmou a intenção de deliberar sobre o veto à desoneração após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O parlamentar já tem posicionamento público favorável à prorrogação do benefício, embora o governo defenda que o Congresso espere o encaminhamento de uma alternativa por parte da equipe econômica. Rica,
O que vem por aí? Olha, vamos lá. Eu sou empregador também, eu tenho uma empresinha, né? E a desoneração... Empresinha assim com 1 milhão de empregados. A humildade. A humildade da pessoa. Tem uma pequena empresa. Mas o que acontece? A desoneração, ela foi interessante para alguns setores porque acabaram pagando menos impostos. Mas eu já vi alguns estudos mostrando que esses setores não contrataram mais, ou foi muito tímido. Foi ótimo você falar isso, porque eu tô com essa pesquisa do IPEA, eu tava só esperando alguém falar, então, eu ia meter essa pesquisa. Então, o aumento foi muito tímido aí, ou até redução, não tenho certeza absoluta, acho que você pode falar um pouco mais. E tem um detalhe, e isso custou, acho que mais de 100 bilhões de reais para os cofres públicos. Então, no final das contas, me parece acertado, apesar de ser um empregador, que a desoneração não exista mais, porque ela acabou não trazendo tantos ganhos para o Brasil. Acho que tem que existir outras maneiras acho que é interessante desonerar, de fato. Houve uma desoneração agora do IPI há pouco tempo, outro imposto, nada trabalhista, para as indústrias. E isso teve um avanço, eu acompanho muitas indústrias, teve um avanço da indústria no Brasil por causa da desoneração do IPI, que não acontece em nenhum lugar do mundo. Foi interessante, muito bom. Então, acho que podem existir outras maneiras de desonerar o trabalho no Brasil, mas da maneira como estava configurado, não me parece que trouxe tantos benefícios para o país e para os trabalhadores. Agora, claro, os donos das empresas, os sindicatos, das 17 segmentos aqui que tiveram desoneração, é óbvio que eles defendem, falam que vai perder os empregos agora, vai existir desemprego, etc. Eu não acredito que isso de fato vai acontecer. Acho que eles só estão defendendo ali os segmentos deles. Exatamente. O que você estava falando é um estudo do IPEA. O estudo chama Os Setores que Mais Desempregaram, com o des entre aspas, né, no Brasil. Esse estudo é de autoria de Marcos Hencher, coordenador de Produtividade, Concorrência e Tributação da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do IPEA. Ele foi publicado no último boletim Radar, que é um boletim muito famoso do IPEA, né? De acordo com o artigo no Radar, os setores da economia que mais geram empregos não são exatamente os que recebem o benefício da desoneração na folha. Os setores beneficiados não são a maioria, os maiores empregadores. E de 2012 a 2022, reduziram a sua participação na população ocupada. Ou seja, os setores que foram beneficiados com a desoneração reduziram a sua mão de obra empregada, né? Olha só, elas reduziram de 20,1% para 18,9%. Entre os ocupados, né, com contribuição previdenciária, também reduziu de 17,9% para 16,2%. E entre os empregados com carteira assinada do setor privado, de 22,4% para 19,7%. Movimento similar é observado nos últimos 10 anos com dados disponíveis da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, que também é uma pesquisa bem fundamentada. Então, só para não dizer, é do IPEA, a RAS também... Tem até um outro estudo, Elaine, também do IPEA de anos atrás, sobre a mesma política, porque a política de desoneração da folha começou no governo Dilma. E aí foi sendo prorrogado, como toda política no Brasil. Independentemente da avaliação, quando tem um lobby forte, vão prorrogando eternamente. Mas tem um estudo anterior do IPEA, feito pelo Adolfo Saxida, mostrando a ineficiência da medida. Porque eu estou citando ele, porque ele foi literalmente ministro do governo Bolsonaro. Então, assim, todos os estudos sérios que eu tive acesso, seja qual for o teor mais ideológico da pessoa, mostram que é uma política ineficiente. Então, precisa ser extinguida. Porque também, e aí muita gente fica, mas como o Mano Liberal está dizendo que cortar uma desoneração para o empregador é uma coisa positiva? Porque, claro que o meu ideal é que a gente baixe os impostos. Para baixar imposto, a gente tem que antes baixar gasto.
Se a gente tenta baixar um imposto de uma forma setorial, específica, como é o caso, para 17 setores, não para toda a economia, você gera um privilégio. Porque a conta vai continuar tendo que ser paga. Quem vai pagar essa conta? Todos os outros. O custo fica distribuído por toda a economia. Então é mais um tipo de distorção. Então, nesse sentido, ainda mais quando a gente está num cenário fiscal complicado como estamos, com uma meta de zerar o déficit no ano que vem, que é muito difícil. Eu já participei de outros programas contigo e já apostei que não vamos conseguir cumprir essa meta. E continuo achando que não vamos conseguir cumprir. Por quê? Porque toda vez que se fala de cortar um gasto tributário ou direto, o debate fica dominado pelo lobby e não pela eficiência. Então é muito difícil. O próprio ministro Haddad sempre defendeu que o principal lugar de corte seria nos subsídios. A desoneração é uma forma de subsídio. Então, vamos conseguir cortar esse subsídio ou não? Porque toda vez que a gente chega no subsídio específico, a gente encontra a força do lobby setorial específico e parece que o Congresso não tem coragem de enfrentar a medida. Mas depois, tentar falar de corte de imposto sem ter o corte de gasto não é sustentável, é apenas populismo e jogo de cena. Exatamente. E tem a questão que o próprio governo pontuou, que você tem uma questão de improbidade administrativa, salvo engano, é improbidade administrativa, quando você tira um imposto, né? Quando você... quando você abre mão de receita. Né? Exatamente, você abre mão de uma receita... Que outra receita você vai ter para você Isso, compensar. você precisa ter uma nova receita, senão é improbidade administrativa. Falei certinho, né? Exatamente. O governo aqui acho que está fazendo... Ele de certa maneira, um pouco impopular, porque esses setores vão jogar agora contra o governo, mostrando que o governo, então, está promovendo desemprego, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o governo está fazendo o que é correto, que é acabando com essa, sei lá, um erro tributário, uma distorção tributária que atrapalha o país, que não auxilia o país. E o desemprego brasileiro, na verdade, hoje, que se eu não me engano está em torno de 8%, na verdade é uma taxa de desemprego relativamente baixa para a nossa economia. A gente já teve taxas menores de desemprego, mas também tivemos há 2, 3, 4 anos atrás, estava lá em 11, 12, 13%. Em muitas regiões, apesar de ser 8% e é um número baixo de desemprego, porque deve ter uns 5 ou 6% das pessoas que estão buscando novos empregos ou que não querem simplesmente trabalhar. Né? Então o desemprego é pequeno. Hoje no Brasil, praticamente todas as pessoas que querem trabalhar conseguem trabalhar. Não estou dizendo que conseguem trabalhar nas condições que querem, que gostariam, que vão ganhar o salário que eles gostariam de ganhar e tudo mais. Mas praticamente existe emprego para todas as pessoas. Mas existe dentro da informalidade, e aí a gente volta lá na pauta dentro da questão de uberização e etc, que está na informalidade. Perfeito, tudo bem. Aliás, foi até bom você falar isso, porque daí também eu vou voltar a um assunto. Na época que eu estudei lá economia, né, há 1000 anos atrás, que não precisa nem lembrar disso, falar de informalidade era feio para a gente que era economista, era falar justamente de um trabalho menor, à margem, né, da sociedade. sociedade. Agora, se pensar bem, quando a gente fala de uberização, a gente está falando de uma informalidade, mas uma informalidade que já está sendo meio que absorvida pela sociedade. É que ela está sendo formalizada. Exatamente. Ela está saindo dessa margem, né, dessa marginalização e entrando... Não é isso, Cris? Sim, sim. Eu concordo. Na verdade, nós hoje vivemos um momento onde a sociedade não segue a mesma estrutura clássica e anterior. Então, nós vivemos numa nova estrutura, e essa nova estrutura, ela não tem as mesmas regras e os mesmos parâmetros anteriores. Então, ela é uma sociedade onde essa possibilidade de verticalidade permite flexibilidade, permite usar outros padrões diversos dos anteriores. Então, nós vivemos um momento realmente distinto. Sim. O que ainda continua sendo muito ruim, a informalidade está ganhando uma nova roupagem.
mas o subemprego não. E aí, quando você fala, querendo ou não ter emprego, às vezes um subemprego. Sem dúvida. Né? Porque daí a pessoa acaba não conseguindo entrar numa vaga de emprego, numa posição que ela estava qualificada para aquilo, ela acaba se sujeitando a uma vaga menor do que as suas condições, do que a sua qualificação, só para se manter empregada, para se manter, ter o mínimo de sustento dela e da família, às vezes, né? Isso a gente está vivendo muito no Brasil, né? Essa é uma realidade hoje forte no Brasil. Nenhuma. Mas aí o que a gente precisa, o Mano estava comentando aqui no primeiro bloco, a gente precisa de educação. Precisamos instruir essas pessoas, precisamos capacitar elas, precisamos de mais programas de educação técnica, né, para as pessoas, para a população mais carente, esse tipo de coisa. Não tem jeito, né? A gente sempre fala, mas vai levar 20 anos para resolver, mas é melhor começar hoje, né? Porque senão eu começo daqui a 10 ou 20 anos e não começo nunca. Então, de fato, para a gente terminar com esse subemprego, para a gente acabar com algumas funções que são muito mal pagas, né, e de fato nem pagam o suficiente para a subsistência das pessoas, tanto é que milhares de pessoas e trabalhadores precisam ter apoio do governo, né, para sobreviver, para ter comida e tudo mais. A gente precisa educar melhor essa população. A gente precisa fazer com que essa população entenda bastante de ChatGPT, entenda bastante das inteligências artificiais. PT, fala PT. PT, para ganharem ainda, não, para conseguirem ser mais produtivos e tudo mais. Então, a gente precisa desse tipo de coisa. Mas a desoneração, voltando aqui então, acho que foi acertado, acho que o governo vai ouvir um pouco disso. Vamos ver o que vai... Agora vai ter uma votação em relação ao veto, certo? Então vamos entender o que vai vir e como é que os lobistas vão trabalhar, né, esses 17 segmentos vão trabalhar aqui em relação a esse veto. Eu espero que o veto seja mantido, vai ser mais positivo para o nosso país. Eu posso pegar um gancho dessa questão da educação que a gente estava debatendo, que eu acho que é importante, que a gente está falando muito sobre precisamos aumentar a qualidade. E aí, como que faz? Tem um estudo muito importante do professor Ricardo Paz de Barros, da professora Laura Miller Machado, do INSPER, que mostra que eles fizeram uma análise pegando os indicadores por município. E aí compararam desempenho versus o quanto o município estava gastando por aluno. E chegaram à conclusão que 80% da diferença de desempenho dentro dos municípios brasileiros está relacionada à gestão. E apenas 20% da diferença tem a ver com dinheiro. Ou seja, nós temos grandes casos de sucesso, de boa educação em escolas do sertão do Nordeste. O Ceará. Piauí, Sim. Escolas pequenas. Tem escola até em Panelas, cidade onde nasceu o meu avô, que é no Agreste Pernambucano, super pobre e pequena, que tem um bom desempenho. O que é que falta? Falta a gente ser capaz de aprender com nós mesmos. Ou seja, por que algumas escolas com condições precárias conseguem ter bons resultados e outras com mais recursos não conseguem? São fatores da qualidade do diretor da escola, de práticas pedagógicas que estão sendo adotadas ali, que não são manualizadas, que não há incentivos ou impacto para uma prefeitura que não segue critério técnico, que coloca critério político para definir diretor de escola, coloca apoiador, cabo eleitoral para gerir escola, no lugar de se preocupar com o resultado. Ou seja, nós somos capazes, o Brasil não é um país que não sabe educar, nós somos capazes de educar as nossas crianças. E nós temos dinheiro suficiente para educar nossas crianças. O que a gente precisa é fazer política pública séria, responsabilizando os gestores e fazendo com que eles tenham que copiar as boas práticas. Que os lugares que fazem bem com o que tem sejam exemplo e inspiração para os lugares que estão fazendo mal. Exatamente. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa sobre isso? Cris? Acho que essa pauta é uma pauta importante e recentemente estive num evento de telecomunicações bastante grande, até com um painel semelhante com o mesmo tema, e foi muito interessante que um dos painelistas perguntou para toda a audiência: levantem a mão aqui
quem, enfim, conhece inteligência artificial, vários levantaram a mão, e aí você agora levante aqui quem tem um sobrinho, filho que pretenda ser professor. Ninguém levantou a mão. Isso quer dizer o seguinte, nós temos sim aí um futuro que precisa ser cuidado, né? Nós precisamos evitar um analfabetismo digital, como nós discutimos no primeiro bloco, e precisamos ter professores preparados, mas precisamos também dar condições para que esses jovens queiram ser professores. Sim. Né? E se dediquem à educação. E hoje nós vemos que isso não tem acontecido. Então, isso é um dos pontos. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar é que parcerias com a iniciativa privada são sempre muito bem-vindas. Então, existem grandes empresas que têm iniciativas importantes e que formam jovens com alta qualidade, até mais do que no ensino público, e com menos recursos, por incrível, quer dizer, o custo por aluno de educação é mais baixo do que da situação pública, o que demonstra realmente também a habilidade de gestão, de usar recursos adequados e conseguir um bom índice, né, da capacidade educacional e até uma baixa evasão escolar. Né? Por quê? Porque tem esses incentivos. Então, eu acho que a parceria é muito interessante nesse sentido e eu tenho atuado em uma associação não governamental e sem fins lucrativos que incentiva a inserção de mulheres na tecnologia, né? Então, eu acho que a tecnologia sempre foi algo que fez uma diferença muito grande na minha vida e eu acho que tenho que também colaborar e compartilhar essa possibilidade com outras jovens, por que não? Mas assim como essa nossa associação, que se chama Mulheres CIO, nós belíssima também... da nossa querida Ione Coco. Então, nós temos... inclusive outras associações que fazem o mesmo por jovens no Brasil, mas procurando o quê? Agregar, fazer com que os jovens evoluam, abracem a carreira de tecnologia e por outro lado, nós também estamos diminuindo o gap, né, de vagas abertas aí. Então, isso são iniciativas onde nós buscamos que os grandes fornecedores de tecnologia ofertem cursos. Nós buscamos esses jovens para que usem essas cadeiras, né, se desenvolvam nessas cadeiras e depois também com a nossa rede de contatos, nós buscamos outros fornecedores para contratar esses recursos. Então, essas movimentações são iniciativas individuais, sim, mas são iniciativas que já fazem o mercado se movimentar. Então, nós podemos fazer isso em escala maior. Então, eu acho que é um apelo, sim, interessante para que todos busquem, porque é um esforço conjunto para que a gente possa, primeiro, inserir e reinserir as mulheres, né, no mercado de tecnologia, que o número nunca cresce, ele, sim, ao contrário, ele sempre diminui e vai chegar um dia que os meninos vão ficar aborrecidos, né? Onde estão as meninas aqui, sem né? Dúvida. Enfim. Mas é uma grande possibilidade. Nós temos toda uma nova geração chegando ao mercado que precisa dessas oportunidades. Esse suporte, né? E temos sim a população 60 a mais ainda presente no mercado, ainda bem, né? Porque ela acho que traz a maturidade, mas os jovens trazem a inovação. Então, você junta, né, a inovação, as ideias novas, né, com a experiência e isso, realmente é possível realizar grandes coisas. E eu vou pegar um gancho na tua fala, porque a gente está indo agora para o final do programa e a gente tem o quadro Linha de Fato. E o Linha de Fato dessa semana, a gente vai trazer uma pauta que a gente usou na semana passada, quer dizer, que foi pauta do programa da semana passada, que a gente falou justamente, como eu mencionei aqui no primeiro bloco, do aumento da população 60 a mais. E aí a Mariana falou assim, olha... com este aumento da população, nós vamos ter que fazer uma outra reforma previdenciária. E aquilo ficou, né? Ela falou, eu peguei. E aí, no Linha de Fato, a gente resolveu fazer essa pergunta
para uma advogada especialista na área previdenciária. De fato, a gente acabou de ter uma reforma previdenciária agora em novembro de 2019, ela é recente, né? Ela já não previa esse cenário ou será necessária uma nova reforma para adequar o país a essa realidade de novo? E quem respondeu para a gente foi a advogada doutora Maria Faioc. Vamos assistir? Apesar de nós termos aí uma recente reforma da Previdência que ocorreu em novembro de 2019, uma nova reforma pode ser, sim, necessária. Devido a vários fatores, né? O envelhecimento da população, a informalidade, ou seja, pessoas que não estão contribuindo, não estão participando do sistema previdenciário, então isso traz um desequilíbrio. O grande problema é o quê? Saber, né? Ter dados concretos, dados informativos, fazer projeções, cálculos atuariais para saber lá na frente, no futuro, como realmente vai estar o cenário da Previdência, para que a reforma, né, uma nova reforma, seja feita com responsabilidade. Queria agradecer muito a doutora Maria Faioc, que nos concedeu aí essa explicação. E eu já vou me despedindo, desejando a todos uma semana muito abençoada, agradecendo a sua audiência, agradecendo muito a mesa. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui e compartilhado com a gente todo o conhecimento de vocês. Espero que voltem mais vezes, né? Cris, fique muito à vontade de voltar aqui, viu, Marcele, também. Rica e Mano já são de casa, já me sinto acolhida. É sempre um prazer. É um prazer também, adorei estar aqui. Gente, uma boa semana. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.